Amém. Queridos, muito obrigado aos pastores. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês de novo. Achei que vocês não iam chamar mais a gente, né? Mas que bom estar aqui pouco mais de um ano depois, né? Foi uma alegria muito grande estar com vocês ano passado. E é uma alegria muito grande para nós esse ano, né? Estar de volta com vocês. Nós estamos indo embora para Brasília, como o senhor falou agora há pouco. Nós vamos iniciar um trabalho em Brasília chamado Pearl Life Ministries, que é um ministério de aconselhamento bíblico para homens que vivem na escravidão do pecado sexual. Nós vamos começar com os homens, depois para as mulheres e depois para a família, né? É um trabalho bem interessante e com um tempo adequado a gente consegue depois compartilhar com vocês. Eu peço a oração de vocês. Quero pedir também a oração e intercessão de vocês por uma segunda questão. Queridos, ainda é muito difícil, né, para a gente estar ministrando depois do que aconteceu no meio do ano, né? Não sei quantos sabem, mas a nossa Raíssa, né, de 21 anos partiu para o Senhor. E assim, ainda que tenhamos a Deus, ainda que tenhamos as palavras de esperança, de consolação, ainda é muito difícil, não é verdade? Então nós estamos ainda lutando, pedindo essa graça, né, para continuar servindo. Estamos conseguindo, mas ainda assim é um desafio, né? Então eu peço um pouco da paciência de vocês hoje com a gente, né? Nós estamos recomeçando nessa caminhada, mas sempre louvando a Deus, dando glória a Ele, porque Ele é bom e nele nós temos uma esperança viva e verdadeira. Amém? Se você puder, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse 22. Nós vamos ler rapidamente 3 versículos. 3 versículos de Apocalipse 22 para a gente fundamentar um pouquinho o início, tá, da nossa conversa. Eu vejo isso aqui como um tempo de mesa, um tempo de comunhão, um tempo de compartilhar. E para nós é uma honra poder servir vocês da mesa do Senhor. Amém? Apocalipse 22. Nós vamos ler 3 versículos, versículos 7, 17 e o 20. Olha que interessante. Versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho, versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, algo que nós já conhecemos, eu fiz questão, né, de pontuar aqui. Toda a história da humanidade, ela vai ter um novo ciclo. E só Deus Pai sabe quando esse ciclo ele vai acontecer. Mas esse ciclo, queridos, ele vai acontecer através de um casamento. Através das bodas do Cordeiro. Obrigado, irmão. Através das bodas do Cordeiro. E eu quero começar esse tempo de ministração, nessa primeira hora de compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre um dos fundamentos mais importantes que toda sociedade, né, que se diz que quer alcançar a maturidade e a liberdade, ela precisa entender e viver. E esse alicerce, ele vem sendo retirado desde a década de 60 da sociedade como um todo, da sociedade ocidental. E esse alicerce, queridos, é o casamento. Olha que interessante, todo o processo, né, todo o evangelho, toda a mensagem, né, de Deus, né, desde o início, ela aponta para um casamento que nós vamos ter com o Cordeiro. Então, casamento, queridos, vocês creem que é algo importante para Deus, sim ou não? Sim. Porém, nós estamos vivendo um tempo onde a nova geração, os jovens da nova geração, eles não estão acreditando mais nesse alicerce, nesse fundamento. Eles não estão mais apontando para essa direção. O casamento, ele tem perdido a sua essência. Os jovens têm perdido o fundamento, né, do que é o casamento.
E isso, queridos, aponta para uma direção muito delicada e muito complicada que a sociedade como um todo, ela vai viver. E o nosso papel hoje à noite qual que é? Como igreja do Senhor, como essa noiva, né, que está esperando a volta do nosso noivo. É nós trabalharmos alicerces importantes no que diz respeito ao casamento. Porque nós somos guardiões do casamento dentro de uma sociedade que tem desacreditado o casamento. Então, o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês essa noite, queridos, o casamento, ele é algo que promove uma reforma em uma sociedade. Quando nós tivemos a reforma protestante, né, lá atrás, com Lutero, o que aconteceu? Um dos fundamentos importantes, uma das conquistas importantes que Lutero trouxe para a sociedade, qual que foi, queridos? Foi a questão do casamento. O que ele trabalhou? Ele diz o seguinte, que 1 ano de casamento santificou ele mais do que 10 anos de quê? De monastério. Então, queridos, é impressionante como o casamento, ele é uma ferramenta de santificação na vida de todo homem e de toda mulher. Eu lembro que quando eu me casei, né, com a Railca, eu era um menino, de fato. Eu não sabia que eu era muito egoísta, eu não sabia que eu era tão orgulhoso, eu não sabia que eu era tão arrogante a partir do momento que eu casei. E o casamento, queridos, ele me confrontou profundamente nas minhas estruturas de caráter e no meu coração. E o que aconteceu? Nos últimos 17 anos de casado, mais os 2 anos, né, namoro e noivado, o que aconteceu? Deus, ele vem trabalhando o meu caráter, me santificando, e o meu casamento tem sido essa ferramenta de santificação que Deus tem utilizado. Amém? Eu não sou mais aquele menino de 19 anos atrás, mas eu ainda tenho muita coisa para ser trabalhada no meu coração, muita coisa para ser santificada. Porque a proposta de Deus, queridos, para o casamento é algo poderoso demais, né? É algo que nos torna participantes da natureza de Deus. Dentro de um casamento, queridos, precisamos ter fidelidade, sim ou não? Deus é fiel ou não? Sim. Nós precisamos ter honra. Isso remete ao caráter de Deus, sim ou não? Sim. Respeito, cuidado, proteção, segurança, direção. Todas essas questões que são fundamentais dentro de um casamento, elas apontam para o caráter e para a natureza de quem? De Deus. Amém? Então, se você quer entender o que é um casamento, biblicamente falando, o que é um casamento como esse lugar de honra dentro de uma sociedade, que transforma a realidade de uma sociedade, você precisa olhar para Deus e viver os atributos do caráter de Deus dentro do seu casamento. Amém? Por isso, que é muito perigoso uma sociedade que retira o casamento de sua função e retira o casamento de uma sociedade. Vamos pensar por alguns segundos aqui comigo. Vamos pensar por alguns segundos. Tira o casamento da sociedade. Vamos imaginar que a partir de hoje não existe mais casamento. Vamos imaginar que tiram a família, que é algo também que estão trabalhando duramente para retirar e remover. O que sobra? O que sobra, gente? Sobra uma grande confusão. Sobra pessoas isoladas, voltadas para quê? Para o seu próprio prazer e para o seu egoísmo. E a sociedade perde uma ferramenta poderosa para quê? Para santificar e trazer maturidade para o seu povo. Entendemos aqui como o casamento ele é poderoso, como ele é importante? Então o casamento ele nos conecta diretamente à natureza e ao caráter de Deus. Se você quer conhecer a Deus e os seus atributos relacionais, você vai viver esses atributos dentro do quê? Dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Agora olha só, uma família e um casamento que não funcionam, onde existe uma disputa de orgulho, onde marido e mulher não refletem o caráter e a natureza de Deus dentro da sua aliança, sabe o que vai acontecer, queridos? Você vai ver uma sociedade onde o útero da criminalidade, o útero da imoralidade, o útero de uma espiritualidade adoecida, de orfandade, de violência, ela vem do quê? De uma família que não funciona. Verdade ou não?
Você quer fazer um teste se o que eu estou falando é verdade? Vá num presídio e faça uma pesquisa com todos aqueles homens e aquelas mulheres que estão num presídio. E pergunte para eles como foi ou como é o casamento ou o relacionamento dos seus pais. O que vocês acham que vocês vão ouvir? Família que não funciona, sim ou não? Sim. Talvez a maioria deles, os pais não eram casados. Talvez a maioria deles, os pais se divorciaram. Talvez a maioria deles, os pais estavam dentro de casa, mas eram dois estranhos. Então, queridos, quando o casamento e quanto a família são removidos de uma sociedade, você tem graves problemas com criminalidade, com imoralidade e com marginalização. Queridos, um dos grandes problemas com relação a isso é que o homem, ele se torna marginalizado, a mulher se torna vulgarizada e os filhos se tornam ilegítimos. Você vai ver uma sociedade sem casamento, sem entender o princípio bíblico do casamento. Você vai ver o quê? Não santidade, você vai ver sensualidade. E o que é a sensualidade, queridos? Sensualidade, ela vai investir na aparência, pastor. Se você olhar alguma coisa que remete à sensualidade, é aquele homem, aquela mulher que investem na aparência externa, evidenciam de forma muito latente a questão do corpo, porque eles querem comunicar algo, mas a sensualidade, ela investe na aparência porque ela não tem o quê? Ela não tem essência. Ela não tem uma natureza, o quê? Santificada. Então ela oferece a imagem, para quê? Para obter o que ela quer. Mas aquilo não continua, aquilo é caminho de morte e de destruição. Quando você olha para a santidade, o que você vai ver? Você vai ver algo que muitas vezes não é aparente, mas aquilo vai permanecer. Porque a santidade, a beleza da santidade, ela é transcendente, ela não é aparente. Você vai experimentar de uma maneira mais profunda a beleza da santidade onde? No relacionamento no dia a dia, na proteção, no cuidado, na fidelidade, na honra, na segurança, no amor. Olha que interessante. Mas muita gente tem trocado a segurança da santidade pelo quê? Pela inconstância da sensualidade. Entendemos aqui, queridos, esse primeiro ponto? Vamos avançar. O alicerce da família, queridos, é o casamento. Um casamento forte, como o pastor falou agora há pouco na abertura. Ele vai produzir uma família forte. E uma família forte produz uma igreja sólida, uma igreja forte. E uma igreja forte, ela produz uma sociedade forte, uma sociedade livre, uma sociedade justa. Então o casamento, olha só, ele vai produzir na família a força moral, espiritual e emocional para que essa família possa resistir às tempestades da vida. Gente, uma família sem um casamento bíblico é como se fosse uma casa sem alicerce. Entendemos aqui? O casamento, queridos, ele é fundamental e primordial dentro de uma dinâmica familiar. Para você entender se uma família vai bem, você precisa ver como vai esse casamento. Amém? Vamos para mais um ponto aqui. Mais um ponto. A vida, de uma maneira geral, ela é uma construção. Quem tiver com a sua Bíblia, você pode até marcar aí, Mateus 7, do 24 ao 27. O que você vai ver nesse texto? Você vai ver uma história sobre dois fundamentos. Você vai ver a história de um homem que construiu sua casa na rocha, e você vai ver uma história de um homem que construiu sua casa onde? Na areia. Então, o que eu quero trabalhar com vocês agora são 4 alicerces, 4 fundamentos para um casamento bem-sucedido, para um casamento vitorioso em Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente interagir um pouquinho aqui.
Quem quer ter um casamento abençoado aqui em nome de Jesus? Eu sei que muitos já têm. Glória a Deus, queridos. E eu quero trabalhar com você hoje 4 alicerces. Eu quero trabalhar com vocês hoje 4 fundamentos, onde você vai firmar o seu casamento e você vai analisar como você está. De repente, o seu casamento hoje não vive um momento de bênção. E talvez, pode ser que você e o amor da sua vida possam estar o quê? Sem um casamento alicerçado num desses fundamentos. Então é muito importante, queridos, que o fundamento que você constrói, a sua família, o seu casamento, esteja firmado onde? Na palavra de Deus. Mas eu quero trazer um segundo conceito importante essa noite também, que é o conceito de autoridade. Que é um conceito de autoridade. Lá em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, é estabelecido o conceito de autoridade. É um princípio de autoridade. Então o casamento, gente, ele tem também autoridades constituídas por Deus. E é fundamental que você tenha no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento, essas bênçãos, esses fundamentos estabelecidos. Eu tenho uma notícia para vocês. Eu e Railka, como eu falei no ano passado, né, pastor? Infelizmente, muito do que a gente tem ensinado hoje, graças a Deus nós corrigimos, mas infelizmente nós aprendemos errando. E o desejo do meu coração, ao ver muitos jovens aqui, né? Ao ver essa quantidade de jovens aqui, é que vocês não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Amém? Então eu quero trabalhar fundamentos, e dos 4 fundamentos que eu vou trazer para vocês essa noite, eu e Railka erramos em 3. Vocês conseguem imaginar essa cadeira que vocês estão sentados aí? Ela tem quantas pernas? 4. Se tirar uma dessas pernas, como é que fica? Dá para sentar? Dá, mas ainda é difícil. E se tirar 2? E se tirar 3? Imagina, eu e Railka, a gente tinha só uma perninha lá, né? E 3 estavam removidas disso. E quando nós tivemos esse entendimento, esse discernimento, para a glória de Deus nós alinhamos. E queridos, quais são as 4 autoridades bíblicas sobre o casamento? Primeira delas, os pais. Segunda autoridade constituída por Deus sobre o casamento, os nossos pastores e a igreja. Terceira autoridade bíblica sobre o casamento, o governo civil. E a quarta autoridade bíblica sobre a vida conjugal de um casal, pureza sexual. Amém? Eu quero entrar agora em cada um desses fundamentos, em cada um desses alicerces e trabalhar com vocês cada um deles. Porém, eu tenho um tempo curto aqui. Eu também gostaria de falar com vocês sobre 4 leis. Deus, ele estabeleceu leis sobre o casamento. E eu também aprendi da pior forma, onde eu estava errando no meu casamento, porque eu não conhecia essas leis. Deixa eu perguntar para vocês. Se eu pegar esse objeto aqui, ó, e soltar, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair no chão, sim ou não? Por quê? Por conta da lei da gravidade. Por exemplo, a irmã ali, ela está com uma bebê no colo. Talvez a bebê dela não conheça a lei da gravidade. Concordam comigo? Talvez. Mas o fato dela não conhecer a lei da gravidade livra ela da lei da gravidade, sim ou não? Não. Então o fato de você não conhecer as leis espirituais de Deus sobre o casamento, se você quebrá-las, mesmo na ignorância, não vai livrar você das consequências. Entendemos aqui? Então eu vou tentar fazer um paralelo aqui para vocês. Quero trabalhar fundamento essa noite. Então nós vamos trabalhar 4 alicerces na rocha, baseada no princípio da autoridade que todo casamento precisa ter. Eu quero trabalhar 4 leis que Deus estabeleceu na palavra dele, no que diz respeito ao casamento. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e versículos 25.
Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Queridos, existem 4 leis nesses textos aqui. Existem 4 fundamentos nesses textos aqui. Eu gostaria de trazer esse discernimento para você. Na minha Bíblia diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Amém? Vamos trabalhar, queridos, olha só, 4 fundamentos e 4 leis. Normalmente, quando eu prego sobre isso, eu prego um ou o outro. Hoje, o meu desafio com vocês, qual que é? É pregar os 2 juntos, para que nós tenhamos o quê? Uma proteção maior, uma proteção mais ampla no que diz respeito ao casamento. Amém? Então vamos lá. Qual é a primeira esfera de autoridade que eu falei sobre um casamento? Os pais. Então olha que interessante, né? Você pega Gênesis 2:24, você pega Êxodo 20:12, tem várias fundamentações bíblicas para aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Mas o que significa isso, queridos? Você vai casar com alguém? Você vai entrar em aliança com alguém? É fundamental, é importantíssimo que você tenha a bênção de quem? Dos seus pais. É fundamental, queridos. Quando a Bíblia fala de um filho em relação ao seu pai, qual que é o princípio mais importante que Deus estabelece do filho em relação ao pai? É o princípio da honra. E é interessante que todo filho que não honra pai e mãe, ele não vai bem e ele não tem vida longa. Olha que interessante. Não tem vida longa e ele não vai bem em nada. Então, para os filhos aqui é fundamental. Você tem a intenção de casar com alguém, entrar numa aliança com alguém. Para quem que você vai apresentar essa pessoa? Primeiramente, para os seus pais. Você vai buscar a bênção dos seus pais com relação àquele relacionamento. Gente, é muito interessante, porque mesmo pais que não são cristãos, é impressionante como eles têm um discernimento, né? Pelo menos a grande maioria que eu tive contato, como eles têm um discernimento interessante sobre aquela pessoa que vai entrar em aliança com relação ao filho, né? Às vezes o pai nem é crente, mas ele olha assim: não é para você não, minha filha, não é para você não, meu filho. E aí esse filho desobedece. Pergunto para vocês, dá certo ou dá errado? Dá muito errado. Eu vou contar uma história para vocês bem breve, por conta do tempo. Nós conhecemos a história de um casal. Ela tinha 16 anos, ele tinha algo em torno de 19, 20 anos. Eles começaram um relacionamento. E sabe o que aconteceu? Eles começaram esse relacionamento e aí os pais dela não aprovaram. Os pais dela disseram: não, esse homem não. Nós não abençoamos, nós não aprovamos. Sabe o que eles dois fizeram? Eles fugiram. Eles fugiram, eles casaram e eles passaram 25 anos fugindo. Porque todas as cidades onde eles iam, eles começavam, eles iniciavam lá um trabalho, alguma coisa. O sonho dele, pastor, era ser pastor. Então eles sempre encontravam uma igreja, ela cantava muito bem, eles acolhiam, né? A igreja acolhia esse casal. Mas gente, mais cedo ou mais tarde acontecia alguma coisa e eles tinham que fugir. Qual foi o alicerce que eles fundamentaram o casamento deles? Fuga. Então eles passaram, gente, 25 anos fugindo na vida deles. Eles não conseguiam se firmar em lugar nenhum, porque eles estabeleceram o casamento deles debaixo de quê? De uma grande desonra. A mãe, quando soube que eles fugiram, sabe o que a mãe disse? A mãe disse isso aqui, olha: eu amaldiçoo o casamento deles.
E quando eles tinham algo em torno de 19 anos de casado, a filha deles, de 18 anos, adivinha o que ela fez? Fugiu com um homem que eles não aprovavam o relacionamento. Quando eles chegaram na base da Jocum, lá no Paraná, e a liderança conheceu a história deles, disse: olha, vocês precisam corrigir isso. O casamento de vocês está fundamentado em desonra. Vocês precisam voltar lá e pedir perdão aos pais dela. Vocês precisam acertar isso. O pai dela já havia falecido, mas eles voltaram lá, era Natal, e foi muito interessante que eles receberam o casal com os filhos, e naquele Natal, gente, no momento em que eles estavam reunidos, aquele casal pega a mãe dela, coloca no meio da sala, e eles se ajoelham diante dessa mãe. E aqueles dois pedem perdão para aquela mãe por conta da desonra, por conta do que eles fizeram com ela. E pela primeira vez, cara, chega, eu me arrepio todo. Pela primeira vez em 25 anos, aquela mãe se levanta, coloca a mão na cabeça dele, na cabeça dela, e abençoa aquele casamento. Foi um quebrantamento tão grande na família naquele dia, tão grande, que sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. Foi um Natal de verdade ali, muito quebrantamento. Eles voltaram para a base em janeiro, ficaram 1 mês e meio mais ou menos, e surgiu um ministério, uma igreja que era a cara deles, o perfil deles, e eles estão lá até hoje, nunca mais precisaram fugir, pastor. Glória a Deus, queridos. Então, filhos, ouçam os seus pais, honrem vossos pais. E no que diz respeito ao relacionamento, não inicie nada sem a bênção dos seus pais. Amém, queridos? Amém. Segundo, agora é o seguinte, falei de um princípio, falei de um fundamento. Agora eu vou falar de uma lei. E essa aqui é muito importante porque ela envolve os pais e ela envolve os filhos. Olha só. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Olha que interessante. Todo casamento não começa com uma união. Todo casamento começa com o quê? Com uma separação. Deixará pai e mãe. Queridos, uma das coisas mais perigosas e delicadas de um casamento é quando os filhos dependem emocionalmente e financeiramente dos pais. O princípio do casamento, queridos, aqui que Deus está falando, é a lei da emancipação. Um filho que quer casar, ele precisa o quê? Se emancipar financeiramente e emocionalmente dos pais. Paulo, por quê? Porque quando um filho depende de um pai emocionalmente e financeiramente, o que esse pai e essa mãe eles podem fazer nesse casamento? Eles podem interferir, sim ou não? Isso atrapalha ou ajuda um casamento? Queridos, olha só, um pai, ele pode ajudar um filho, pode ou não pode? Pode. Mas o filho não pode depender do pai e da mãe. Entendemos aqui? É fundamental, queridos, essa emancipação, esse caminho de maturidade. E os pais, eu falo com os pais agora. Queridos, é fundamental você cobrar isso do seu filho, porque para que ele possa viver a maturidade que um casamento pede, ele precisa se sustentar e emocionalmente ele precisa resolver os problemas dele diretamente com quem? Com a sua esposa. Amém? Então, deu uma briga, o filho corre para a casa do pai, da mãe. Aí o pai e a mãe, ao invés de pegar, filho, entendi, agora volte lá e honre a aliança que você firmou diante de Deus. Vai lá e acerte isso lá. Vocês entenderam aqui? Agora muitos pais, o que eles fazem? Recebem esse filho. Não, filho, fica aqui, ela é uma bruxa mesmo. Não, ela não presta, ela não merece você. Não, queridos, não é por aí.
Vocês estão me entendendo aqui o ponto? É muito importante que esse filho ele seja emancipado nisso. Por quê, gente? Porque olha só, um casamento, ele vai trazer papéis e funções para nós, para os seres humanos, que não cabem em menino e menina. Só um homem e uma mulher conseguem suportar um papel de marido e um papel de esposa. Só um homem e uma mulher suportam um papel de pai e um papel de mãe. Verdade ou não? Menino não suporta essas coisas. Por isso que o pai e a mãe eles têm que cobrar essa maturidade dos seus filhos. Amém? Deixará seu pai e a sua mãe. Agora olha só, filho, agora é com você. Deixar pai e mãe, como eu falei no alicerce agora há pouco. Você precisa fazer isso, essa emancipação, debaixo de quê? Debaixo de honra. Saia da casa do seu pai e da sua mãe, mas saia com a bênção deles. Saia debaixo de honra, honrando seu pai e a sua mãe. Fechado? É o que Deus está dizendo na sua palavra. Tem muito casamento que tem problema porque o casal não conhece isso e não faz isso, sim ou não? Sim. Palavra de Deus, gente, não falha. Palavra de Deus não falha. Amém? Segundo alicerce, muito importante. Segunda bênção sobre um casamento, que é muito importante, é a bênção sacerdotal, é a bênção dos seus pastores, é a bênção diante da igreja. Por quê, queridos? Quando você tem um problema no seu casamento, quem é que geralmente vai estar ali à disposição para te ajudar? Se você se colocar à disposição, for humilde para pedir ajuda. São seus pastores e a igreja, sim ou não? Sim. Então é fundamental que diante da igreja, como testemunho dos seus pastores, você firme essa aliança. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de prestar contas delas. E pastores, o que os pastores vão checar? Quando você chega com essa pessoa, você tem a bênção dos pais. Você chega lá no seu pastor e apresenta e começa a ter aquele acompanhamento com relação àquela pessoa, aquele relacionamento. O que os pastores vão checar? Solteiros, por favor, prestem muita atenção agora. Solteiros, prestem muita atenção. Primeira coisa, consultar qual é o Deus daquela pessoa. O que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14? Não se coloque em julgo desigual. Queridos, qual é o Deus que a pessoa com quem você quer um relacionamento, quer se casar, ele serve? É ao Deus vivo e verdadeiro ou é a outro? Isso faz diferença na vida de um homem e de uma mulher, sim ou não? Sim. Gente, é fundamental checar isso antes e não depois. Porque às vezes, queridos, você vai querer viver princípios cristãos e valores cristãos e essa pessoa não só não os conhece, como ela não quer se submeter a eles. Dá problema ou não no casamento? Pastor, deve checar isso antes, sim ou não? Sim, quando você traz essa pessoa para conhecer, né? Várias vezes Deus adverte que o povo de Israel não deve se envolver com o quê? Com as mulheres de fora. Homens, guarde isso no seu coração. Mulheres estrangeiras, mulheres estranhas, ou seja, mulheres que não são cristãs. Elas vão trazer para a sua vida deuses estranhos, deuses estrangeiros. Amém? Guardar o coração disso. Então, primeira coisa, gente, qual é o Deus que essa pessoa serve? Qual é o Deus? Ela não serve ao Senhor Altíssimo? Não
se envolva com essa pessoa. Você pode até orar por ela, interceder por ela, qualquer coisa, mas não se envolva. Sabe por quê, queridos? Já conheço essa história. Eu mesmo, quando a Railka me conheceu, não era cristão. E eu trouxe muita dor de cabeça para a Railka que ela não precisava. Ela já tinha dor de cabeça suficiente para isso. Mas eu louvo a Deus que me colocou na vida dessa mulher, porque ela foi um instrumento de Deus para alcançar a minha vida para o Senhor. Amém? Mas isso é muito importante, isso precisa ser checado antes, tá bom? Segundo aspecto, solteiros, prestem atenção, que o pastor vai consultar e você precisa estar atento. O caráter dessa pessoa. Gente, a paixão, a sensualidade, elas cegam o jovem. Elas cegam a pessoa. Cega ou não cega? Sim. Oséias 4, eu não vou lembrar do versículo agora, mas ele diz o seguinte, que o vinho, a sensualidade e o mosto tiram o entendimento. Então, quando um casal começa a se envolver, começa aqueles beijos, as carícias, e infelizmente até relação sexual, a sensualidade cega esse homem e essa mulher. E aí ela não vai ver os defeitos de caráter que aquela pessoa tem. Mas quando ela casar, esses defeitos vão ser evidentes, sim ou não? Sim. Então é bom estar atento e checar isso quando? Antes ou depois? Antes. Amém? Fundamental checar antes. Por isso, gente, segura o beijo. Não tenha relação sexual. Você não conhece a pessoa. Você não tem uma proteção espiritual. Você não tem uma intimidade emocional com essa pessoa. E se você se envolve sexualmente, você vai estar cego para os defeitos dessa pessoa. Entendemos aqui, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ok? Terceiro aspecto. Qual é a missão? Os pastores vão checar isso. Qual é a missão e qual é o propósito de vida dessa pessoa? Às vezes, gente, eu já vi muito isso acontecer, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão diante de estão como liderança, vocês já devem ter visto isso. Às vezes um rapaz que tem um dom, né? Ele é vocacionado ao pastoreio, mas ele se casa com uma mulher que tudo que ela não quer é ser esposa de pastor. Gente, dá certo isso, sim ou não? Isso tem que ser checado antes ou depois? Antes. Então, queridos, é checar, é conversar. Olha, eu já vi uma pessoa, uma moça, gente, pensa numa moça abençoada lá na base. Sabe, você olha para ela, você vê aquele coração dela. Assim, é como se ela fosse enviada para o mundo mesmo, né, para evangelizar em todos os lugares, né, da terra. Mas ela conheceu um camarada que não tinha vocação nem chamado para nada disso. Vocês conseguem entender o que aconteceu? Ela não ouviu o direcionamento pastoral. Ela seguiu o seu, e esse relacionamento terminou com o divórcio. Doloroso e complicado. Podia ser evitado, sim ou não? Podia. Entendemos aqui? E o último ponto, gente. Você precisa conhecer a família dessa pessoa com quem você vai se relacionar. Sabe por quê, queridos? Porque o seu coração precisa estar batizado no coração da família dessa pessoa. E o coração da família dessa pessoa precisa estar batizado aonde? No seu coração. Às vezes, você gosta daquela pessoa, mas você conhece a família dela e você vê que não tem nada a ver com você. Você vai se relacionar com essa família, sim ou não? Vai. Essa família vai entrar na sua dinâmica relacional, vai ou não? Sim, vai. E se de repente aquilo não tem nada a ver com você, é muito importante você ter certeza do que você vai fazer. Tem gente que não cuidou disso. Deu problema ou não? Deu.
Entendemos aqui? A bênção sacerdotal, gente, esse discernimento, ele vai olhar esses aspectos da vida do casal e vai dizer, olha, não tem a nossa bênção ou tem a nossa bênção. Amém? Agora vamos para a segunda lei. Rapaz, eu estou apertado com o tempo aqui. Mas eu não quero dar isso aqui de qualquer jeito. Então eu botei esse assunto primeiro, porque se eu precisar passar um pouquinho, eu economizo na outra. A segunda mensagem é menor, pastor. Pode ser? Talvez eu passe um pouquinho aqui. É que eu fico atento ao horário, eu não gosto de passar do horário. Eu gosto de fazer o horário que me deram. Mas hoje, em especial, eu preciso talvez passar alguns minutinhos. Segunda lei. Segunda lei. A lei do esforço. E se unirá à sua mulher. Essa palavra aqui, unir-se-á, unirá, ela é o seguinte, ela significa aquilo que você consegue depois de muito esforço. Gente, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Homem e mulher são diferentes, sim ou não? Graças a Deus. Eu queria que os homens dissessem, graças a Deus, né? Que as mulheres são diferentes dos homens aqui. Então olha só, a mulher é totalmente diferente, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus. O homem é totalmente diferente da mulher, mesmo ele sendo imagem e semelhança de Deus. Mas olha só, quando Deus ele estabelece que um homem e uma mulher, que são muito diferentes, né, na sua natureza, eles devem se unir. Vocês acham que Deus não sabia o que ele estava pedindo? Ele sabia que ia ser difícil ou não? Sim. Porque para que você possa se unir à sua esposa, para que vocês possam se tornar uma só carne, para que vocês possam ser um, nós precisamos de muita humildade, muito quebrantamento, muita disposição para mudar e ser transformado. Verdade ou não? Amém. Então olha só, imagina uma família transcultural, imagine uma pessoa do sul com uma pessoa do nordeste. Tudo isso é um desafio, gente. Mas olha só o que Deus está dizendo. Independente da cultura, independente da nação, independente da sua família, independente de qualquer coisa, você e sua esposa precisam se unir. E aqui, porque olha só, se você não se une, qual que é o caminho que você vai trilhar? E sabe, muita gente fala na igreja assim, Paulo, vamos falar sobre divórcio, o grande problema é o divórcio. Não, gente. O grande problema de um casamento é a dureza de coração do homem e da mulher. Quando homem e mulher endurecem no seu coração em relação ao seu casamento, em relação ao seu relacionamento. Sabe qual que é a palavrinha bíblica para isso aqui, ó? Isso aqui é intimidade conjugal. Falamos sobre isso ano passado. Isso aqui é repúdio. É quando marido e mulher começam a se repudiar. E ao invés de palavras de amor, ao invés de um relacionamento honesto e sincero, sabe o que acontece? Estão vendo aqui o buraco? Tem uma brecha aqui ou não tem? Tem. Nessa brecha entra adultério, nessa brecha entra violência doméstica, nessa brecha entra indiferença, rejeição, agressão, qualquer outro tipo de situação. É nessa brecha que essas coisas entram na vida do casal. Então, queridos, o divórcio ele vai ser consequência do quê? Do repúdio. O divórcio ele é o quê? Ele é o papel, ele é a carta, é a morte de um casamento. Onde nós devemos tomar cuidado no nosso casamento, no casamento dos nossos filhos ou na igreja como um todo? Nós devemos tomar cuidado com o quê? Com o repúdio. E o repúdio, queridos, é quando o relacionamento ele fica inviabilizado no coração dos cônjuges. É quando marido e mulher olham para o outro e o que? Eles sentem aversão. Eles querem ficar longe. E o que eu ouço muito, o amor
acabou. Ou seja, as pessoas são fiéis aos sentimentos, mas elas não são fiéis ao mandamento. E aí você começa a retirar os alicerces que tornam uma nação livre, próspera e poderosa. Entendemos o ponto? Unir-se-á, queridos. Você vai precisar ter muito temor a Deus. Unir-se-á. Você vai precisar ter um coração disposto a perdoar. Unir-se-á. Você vai precisar ter um coração inclinado à obediência e ao temor a Deus. Amém? Unir-se-á. Esse é o caminho. E se você não se une, você vai caminhar, infelizmente, o caminho da separação e do repúdio. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Com isso. O caráter, gente, no unir-se-á, ele vai ser tratado. Inconsistências de caráter, elas vão ser mudadas, elas vão ser transformadas. Olha que coisa boa, né? Ser casado. Ela já entendeu que eu estou suando pra caramba aqui. Ela já me deu um lencinho, que ela sabe que eu gosto, ó. Aí já refresca. Quem está solteiro aí, levanta a mão, deixa eu ver. Quem que está solteiro? Deus vai ter misericórdia, amém? Aguenta firme aí, espera no Senhor que Ele vai dar graça aí e dar bênção, amém? Mas olha que coisa boa, né? Tá vendo? Eu estou aqui suando, ela já trouxe meu lencinho, amém? Amém, queridos? Unir-se-á, lei do esforço, da humildade, do quebrantamento. Terceiro, essa aqui é muito séria. Terceira autoridade sobre um casamento: governo civil. Governo civil. O seu casamento não é um casamento reconhecido legalmente se você não casar diante das autoridades constituídas pelo governo. Se você não casou e o seu casamento não é reconhecido, né, no cartório por um juiz de paz, com as testemunhas e tudo, legalmente você não é casado. Legalmente você não é casado. Paulo, e quais são as complicações disso? Quais são as complicações? Queridos, se o seu casamento não é reconhecido diante dos homens, diante da lei, o que você está praticando dentro da sua casa é o quê? Fornicação. 1 Coríntios 6,9. Os fornicários não herdarão o reino de Deus. Segundo detalhe: se o seu casamento não é legítimo, não é reconhecido por um cartório, não tem esse reconhecimento legal, oficialmente você não é casado, os seus filhos não são filhos legítimos. Os seus filhos são filhos bastardos. Deuteronômio 23:2. Nenhum filho bastardo, nascido de união ilícita, fará parte da congregação do Eterno, e seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia do Senhor, até a 10ª geração. Queridos, se de repente alguém aqui está nessa situação, e você não sabia disso, e você quer se arrepender diante do Senhor, você está perdoado em nome de Jesus. Mas se organize para regularizar a sua situação o mais rápido possível. Amém? Qualquer coisa, os pastores, né, a liderança da igreja podem dar instrução, né, e podem direcionar para ajudar vocês. Amém, gente? Isso é muito importante. Essa aqui foi a única bênção que eu e Railca, né, cumprimos oficialmente. Nós erramos na primeira, erramos na segunda, e depois de 10 anos tivemos que voltar e fazer o caminho de volta e acertar tudo. Hoje, para a glória de Deus, está tudo correto, está tudo certo diante do Senhor. Amém? Então vamos lá. A legalização do casamento, ela protege os filhos sexualmente e legalmente. Amém. Terceira lei
para que a gente entre agora na reta final. Terceira lei com relação ao casamento. E eles se tornarão uma só carne. Que lei é essa, queridos? É a lei do pertencer. É quando marido e mulher pertencem um ao outro. E sabe, eu quero fazer um parênteses e contar uma história muito rápida aqui. Aqui em São Luís eu conheci a história de um casal de pastores, 43 anos de casado. Sabe o que é que nós ouvimos da boca da esposa? Eu nunca me senti esposa dele. Eu nunca senti que eu pertencia a ele, porque eu nunca senti que ele me pertencia. E esse homem, durante a vida dele ministerial, teve vários adultérios e vários casos de imoralidade sexual. E essa esposa, por conta dessa mistura, dessa complicação, ela nunca sentiu que ele pertencia a ela e ela pertencia a ele. Olha o que a palavra diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é somente meu. Essa exclusividade, ela é fundamental, gente, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Amém? Lei do pertencer. Gente, qual é a coisa mais pessoal, mais particular que você tem? O seu corpo. Quando você casa, o seu corpo passa a pertencer a quem? Ao seu cônjuge. E o corpo do seu cônjuge passa a pertencer a quem? Passa a pertencer a você. E gente, Jesus é incrível, né, em todas as coisas. Mas ele, em João 17:10, ele mostra qual que é a essência de uma aliança, a essência do pertencer. Jesus, ele diz o seguinte: todas as minhas coisas são tuas. Todas as suas coisas são minhas. E nisso tu és glorificado. Gente, uma aliança é que você, marido, tudo que é seu pertence à sua esposa. Tudo que é seu, esposa, pertence ao seu marido. E quando um ou outro começa a criar reservas, não, esse aqui é o meu celular, você não tem acesso. Essa aqui é a minha conta, é o meu dinheiro, você não tem acesso. Não, esse aqui é o meu e-mail, eu não quero que você veja. Quando a pessoa começa a criar esse tipo de reserva, o que começa a brotar dentro desse casamento? Desconfiança. E o sentimento de pertencer, ele é removido. Então a confiança, queridos, é a moeda de maior valor dentro de um casamento. Amém? Então o casamento, ele se torna um checkmate na independência e no egoísmo. O grande perigo é quando alguém começa a realmente se reservar em relação ao outro. Não, gente, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. E acabou a conversa. E quando você tem esse nível de entrega, vocês finalmente pertencem um ao outro, vocês são uma só carne. Vamos caminhar aqui para o final agora. Quarto fundamento e quarta lei: pureza sexual. Gente, o sexo, ele tem uma forte linguagem espiritual. Pastor, acho que eu vou conseguir, viu? É 19:12, né, que eu tinha que terminar. Até beber uma água aqui. Gente, pureza sexual. Você não faz sexo, não deve fazer sexo com quem você não conhece e com quem você não tem uma aliança. Paulo, qual que é o perigo de eu me envolver sexualmente com alguém que eu estou namorando? Eu gosto muito dele, mas você não tem uma aliança com essa pessoa, você não tem a proteção espiritual de Deus nessa aliança, você não está guardado no que diz respeito a isso. Queridos, o perigo eu vou dizer qual que é. Esse relacionamento, ele é muito frágil. Quando você cria um vínculo com uma pessoa a partir do corpo, o que vai acontecer? Você vai gerar
uma intimidade emocional com essa pessoa adoecida. Esse homem e essa mulher não amam você. O que eles querem é usar o seu corpo. Eles querem tirar de você o prazer para eles. E aí vai gerar um vínculo emocional adoecido. E esse homem e essa mulher, eles vão achar que vocês, o quê? Pertencem a eles, mas não de uma maneira saudável. Começa a ser desenvolvido um sentimento de possessividade. E sabe o que acontece? Quando essa mulher e esse homem percebem isso e querem sair desse relacionamento, o que a outra pessoa faz? Ela persegue, ela ameaça, e muitas vezes, infelizmente, a outra pessoa vai e mata. Já viram situações como essa? Muita gente. Vai ver como esse relacionamento começou. Ele começou da maneira errada. E aí olha só, quando você começa pelo corpo, gera esse relacionamento emocional adoecido, você vai ter uma influência espiritual no seu casamento, no seu relacionamento, sim ou não? Vai. Mas que influência espiritual você vai ter? De espíritos de imoralidade sexual. O que a palavra diz? Aquele que se une a uma prostituta se torna o que, gente? Um com ela. Então, se você vive um relacionamento com imoralidade sexual, você não tem a bênção de Deus espiritualmente no seu relacionamento, você tem uma influência maligna sobre o seu relacionamento. Gente, eu tenho certeza que todos os pais que estão aqui amam seus filhos. E uma das coisas que você pode fazer pelos seus filhos, gente, é ter uma vida sexual na luz, uma vida de pureza sexual. Todos os homens e mulheres que eu aconselhei até hoje, que vieram de um contexto de abuso sexual na infância ou na adolescência, ou eles nasceram fora de uma aliança de casamento, ou os pais, ou um dos pais, estava envolvido com imoralidade sexual. Gente, impressionante, até agora, 100%. O pai ou a mãe estavam envolvidos com imoralidade sexual. Isso gerou uma desproteção. E esses filhos foram alcançados, eles foram tocados. Olha que coisa séria. Paulo, tem alguma base bíblica? Eu tenho um referencial bíblico muito interessante. O rei Davi. Ele teve uma filha que foi estuprada, sim ou não? Sim. Pelo próprio? Davi deitou com uma mulher casada. O filho dele deitou com 10 mulheres do rei, na frente de todo Israel. O que o pai fez escondido, os filhos fizeram na frente de todo Israel. Entenderam essa lei aqui? O que o pai faz escondido, o filho vai fazer na frente de todo mundo. Isso é muito delicado, isso é muito perigoso, tá? Então a pureza sexual, gente, ela traz essa proteção. E quando você começa pelo Espírito, você diz o seguinte: olha, eu conheci essa pessoa, eu me interessei por você, eu quero te conhecer melhor, eu quero levar você para apresentar para os meus pais, para os meus pastores, para que a gente possa ser acompanhado e discipulado, a gente caminhe nisso aqui. E olha só, tudo no nosso relacionamento vai estar debaixo do quê? Da palavra de Deus. Qual que é a bênção espiritual que esse casal vai experimentar? Vai estar protegido da imoralidade sexual, sim ou não? Vai. Deus, ele entra, ou seja, a influência espiritual é bendita, não maligna. Aí esse casal não se envolve sexualmente, eles vão se conhecer. E aí eles vão gerar um vínculo emocional seguro. Eles vão estar cheios no seu coração. Eles vão estar seguros para dar o próximo passo. Eles vão estar conscientes de quem é aquela pessoa para que eles possam avançar. Gerou um vínculo emocional seguro, sim ou não? Gerou. E aí eles estão prontos para o último passo, depois de uma proteção espiritual, para que eles possam se envolver sexualmente depois do seu casamento. Entendemos aqui?
Olha só, não começa pelo corpo, começa pelo Espírito. Começam com a bênção de Deus. É muito melhor ou não é? Amém. E para fechar, a última lei, 1 minuto e meio, estou olhando ali, passar um pouquinho. Última lei, gente, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Lei da transparência. Gente, intimidade conjugal, eu falei para vocês no ano passado, intimidade conjugal não é sexo. O sexo, ele é um fruto da intimidade conjugal. A base, o fundamento da intimidade conjugal é o que, gente? É a verdade. Olha só, o homem e sua mulher estavam nus. Que nudez é essa? É a nudez do corpo? Não. É a nudez do coração. É quando marido e mulher se conhecem antes, né? Quando são pretendentes. E ele fala tudo para ela fala tudo para ele. Olha, eu vim de um relacionamento assim, aconteceu isso e isso no meu relacionamento, eu tive esses problemas, eu tive isso, e hoje eu luto com isso. E aquela mulher, aquele homem tem todo o direito de dizer se quer entrar naquele relacionamento ou não. A minha esposa, no primeiro dia de relacionamento, sabe o que ela disse para mim? Ela disse tudo sobre ela. Tudo sobre ela. Dia 16 de agosto de 2002. Ela disse tudo sobre ela. E adivinha o que eu fiz, gente? Eu menti. Eu alicercei o meu casamento na mentira. E foram 10 anos duros, difíceis, por conta do meu orgulho, por conta do medo de ser rejeitado. Ela tinha todo o direito de saber naquele dia quem eu era de verdade. Tinha ou não tinha? Ela tinha todo o direito, inclusive, de dizer: cara, não dou conta, eu já vim de um problema grande, Deus te abençoe, vou orar por você, mas não dá certo. Era mais justo e mais honesto, não era? Mas eu menti, gente, e durante 10 anos eu não me tornei íntimo dela. Eu só pude me tornar finalmente íntimo dela no dia 6 de abril de 2012, quando eu chamei ela lá na nossa casa em Curitiba e eu falei toda a verdade. 10 anos depois. Poderia ter evitado muito sofrimento e muita dor, sim ou não? Sim. Queridos, você não conhece alguém pelo tempo de casado. Você conhece alguém quando você e ele resolvem desnudar o seu coração. Vocês precisam se conhecer falando a verdade. Ano passado nós aprofundamos sobre intimidade conjugal. Nós temos um livro sobre intimidade conjugal, se você quer aprofundar sobre isso. Sabe, mas o que eu quero encorajar vocês, gente, um casamento forte é um casamento que está fundamentado na verdade. Sabe por quê, gente? A verdade, ela traz liberdade. A verdade, ela opera justiça. A verdade, ela ama. A verdade, ela gera confiança. A verdade, ela traz paz, descanso. Ela proporciona um ambiente de entrega dentro de um relacionamento. Gente, quando um casal procura a minha Railca buscando aconselhamento, eles dizem o seguinte: olha, nós estamos com um problema assim, assim, assado nessa área. Gente, normalmente isso é só o sintoma. O problema de verdade, na maioria dos casais que estão buscando ajuda, é que muitos desses relacionamentos estão fundamentados na mentira. Quem mente não ama. Quem mente quer controlar. Quem mente quer manipular. Quem mente quer usar, quer aprisionar a outra pessoa para o seu próprio interesse pessoal. Quando uma pessoa se envolve sexualmente, eu esqueci de falar isso para a gente fechar. Quando uma pessoa se envolve sexualmente com a outra sem estar casado, sem conhecer, gera esse vínculo de sensualidade, olha o perigo, gente, olha o perigo.
Essa pessoa, ela vai criar um vínculo com ela mesma. O que interessa para ela vai ser o prazer dela, o desejo dela. Vamos pensar aqui um pouquinho? Imagine um homem que, no que diz respeito à questão sexual, o que interessa para ele é satisfazer suas fantasias e os seus desejos. Qual que é o perigo disso? Porque o vínculo dele é só com ele. Todas as pessoas que ele se relacionar, elas vão ser objeto do seu desejo. Ele remove todas as regras de segurança, sim ou não? Sim. E se esse homem fantasiar que o que ele quer é uma criança, ele vai ter limites? Não. Se ele fantasiar e o que ele quiser é uma pessoa casada, ele vai ter limites? Não. Entenderam o perigo aqui? No casamento, quando você fortalece esse vínculo, cumpre essas leis, cumpre esses fundamentos e essas bênçãos, eu tenho uma notícia muito boa para você. Você vai criar um vínculo com o seu cônjuge para a glória de Deus. E se o seu vínculo é com o seu cônjuge para a glória de Deus, tem limite, sim ou não? Tem. Tem proteção? Tem. Tem bênção? Tem. Seus filhos estão guardados? Estão. A sociedade, de uma maneira geral, é mais justa e mais protegida? Sim. Entendemos o coração do nosso Deus, gente? Casamento, gente. O casamento é a cura de uma sociedade. Se vocês estão insatisfeitos com o caminho que a sociedade brasileira e o mundo estão trilhando agora, eu tenho uma solução bíblica para que a gente possa resolver esse problema. Sabe qual que é, gente? Casamento. No formato e no modelo que Deus criou e que Deus planejou. Nós voltarmos aos fundamentos e aos alicerces da nossa fé, no que diz respeito ao que é o casamento, o que ele representa socialmente, para que ele possa trazer uma proteção espiritual para a nossa sociedade. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, para a gente entrar já já no intervalo. Eu quero orar nesse primeiro tempo. Vai ser uma oração mais rápida, mas eu quero orar por você, quem puder. Amém? Pode ser, gente, pode ser que alguém aqui, assim como eu e a Railca, também quebrou uma dessas leis, ou quebrou alguma dessas bênçãos, desses fundamentos. E a minha pergunta para você essa noite é o seguinte: não precisa responder alto não, tá? Eu não quero expor ninguém aqui. Eu só quero perguntar uma coisa: se você olhou, poxa vida, Paulo, olha, eu não tenho a bênção dos pais da minha esposa, eu não tenho hoje a bênção, né, do pastor, olha, eu não sou casado legalmente, e eu entendi a seriedade disso, eu me arrependo diante de Deus, eu me arrependo, eu quero confessar esse meu pecado diante de Deus. O que eu vou pedir para todos nós, né, você que entendeu isso, que quebrou leis e fundamentos, você pode, né, todos vão curvar a cabeça e fechar os olhos, mas você aí, no seu lugar, enquanto eu oro aqui, você vai fazer esse concerto diante de Deus. E você vai perguntar para Deus: Deus, me mostre o melhor momento e a melhor hora de buscar a bênção da família da minha esposa. Não saia daqui correndo e vá buscar essa bênção, não. Ore, peça a Deus sabedoria e discernimento. E de repente você é um pai aqui que não abençoou e amaldiçoou o casamento dos seus filhos. Eu queria te convidar à misericórdia e à compaixão nesse momento, e liberar e abençoar seus filhos diante de Deus, e preparar um momento onde você possa abençoar o casamento deles. O casamento está feito, gente, não dá para desfazer. Então é melhor abençoar e acompanhar e direcionar para que dê certo. Amém? Então essas coisas, gente, são fundamentais. Se essa ministração trouxe a você luz sobre algum pecado, sabe, que você agora peça perdão diante de Deus enquanto a gente faz essa oração. Faça esse concerto com Deus. Se você achar que precisa procurar os seus pastores depois, procure seus pastores. É muito melhor você se humilhar diante de Deus, né, do que você temer aos homens. Amém? Por favor, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração breve. A oração mais importante é aquela que você vai fazer agora no lugar onde você está.
Feche seus olhos, curve sua cabeça. Não deixa ninguém te distrair agora não, tá? Pai, eu ministrei, Senhor, conforme aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu trouxe, Pai, a palavra que o Senhor me direcionou a trazer. E eu peço, Pai, em nome de Jesus agora, onde os meus irmãos estão, aqueles que estão fazendo um concerto, aqueles que estão fazendo um alinhamento, aqueles que precisam do seu direcionamento, Pai, no que diz respeito a serem perdoados, a se arrependerem, a se quebrantarem. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo dê clareza. Eu peço que o Teu Espírito Santo dê luz. Eu peço que o Teu Espírito Santo dirija, direcione. Em nome de Jesus, mova, Espírito Santo, o coração de marido e mulher, de filhos, no sentido de reconciliação, de restauração. Aqueles, Pai, que não esperaram o casamento para se envolver sexualmente, se envolveram sexualmente antes do casamento. Aqueles que estão diante do Senhor agora pedindo perdão, que estão falando, Pai, perdão por nós termos quebrado esse princípio, essa autoridade, essa lei. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor os perdoe. Eu quero unir, Senhor, ligar na terra a minha oração com a oração dos meus irmãos agora. Eu quero dizer sim e amém para toda oração de quebrantamento, toda oração de pedido de perdão, toda oração, Senhor, onde eles estão clamando ao Senhor por sabedoria e discernimento, para que eles possam corrigir e alinhar os seus casamentos e as suas famílias em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, como ministro do Teu Evangelho, que cada um dos meus irmãos que confessou agora diretamente ao Senhor o seu pecado, que vocês estão perdoados, em nome de Jesus, e o sangue do Cordeiro precioso os lava, os redime, os restaura e faz nova todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria, dê discernimento, mas dê muita humildade, quebrantamento aos meus irmãos, para andar nos Teus caminhos, na Tua luz e na Tua verdade. Pai, nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração desse tempo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.